fraturei o platô da tíbia. Não é a posição mais adequada para você ver o vídeo, mas para mim gravar é a melhor que eu encontrei aqui devido a essa fratura. Estarei fazendo a cirurgia aí na próxima semana. Quero trazer para você a reflexão de Lucas capítulo 22, versículo 1 e 2. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se nós formos colocar todo o conteúdo, 60% do conteúdo ele é exclusivo do evangelista Lucas. Um evangelho que cobre 35 anos de história, que já vai desde antes do nascimento de Jesus Cristo até o dia em que Jesus sobe aos céus, que nós cristãos dizemos que é o dia da ascensão. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós somos surpreendidos com informações que não aparecem nos outros três evangelhos. Lucas, o evangelista, o pesquisador, o médico, ele é o único que cita Pedro e João como sendo aqueles que preparam a Páscoa para Jesus e para os demais discípulos. Está lá no versículo 8 do capítulo 22. Lucas ele também acaba relatando as palavras comoventes com as quais o Senhor Jesus iniciou a Santa Ceia. Lucas 22, versículo 15. Destaca também, é isso que Lucas faz, né? Ele destaca uma competição que os discípulos acabaram tendo ali na mesa por ocasião da ceia. Lucas 22, versículo 24. E claro, se nós formos olhar o contexto agora mais amplo, que são os quatro evangelhos, nós entendemos que foi esse fato que levou Jesus a lavar os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 1 a 20. Lucas, ele é um evangelista que relata também o consolo do anjo que, sabe, quando Jesus estava suando sangue, o anjo consolou Jesus. E Lucas, ele é um dos evangelistas, ou o único evangelista que relata isso. Mesmo que todos os outros quatro evangelistas, eles destaquem a negação de Pedro à pessoa de Jesus, é interessante observar que Lucas é o único dos quatro evangelistas que destaca, dá muita ênfase num olhar firme de Jesus para com a pessoa de Pedro. Sem o Evangelho de Lucas, nós não iríamos saber sobre a primeira acusação dos judeus perante Pilatos. Nós também, sem o Evangelho de Lucas, não ficaríamos sabendo do suplício do Senhor perante Herodes. E é exclusivo do Evangelho de Lucas também as palavras que Jesus dirigiu às mulheres que choravam. Também é do Evangelho de Lucas que nós descobrimos a primeira, a segunda e também a sétima palavra que Jesus disse no alto da cruz. Lucas também enfatiza o comportamento de José de Arimateia lá no conselho judaico. É algo peculiar do Evangelho de Lucas também a menção das mulheres que estiveram em contato com Jesus durante toda a semana que nós agora conhecemos como a Semana da Paixão. É a última semana de Jesus em Jerusalém. Nós passamos a acompanhar este relato todo especial aí durante toda essa semana que será a Semana Santa, começando hoje no Domingo de Ramos. Aproximando-se o evento da crucificação, nós também passamos a acompanhar o antagonismo na missão de Jesus. Que antagonismo é esse? Bem, enquanto muitas pessoas elas criavam simpatia por Jesus Cristo, as autoridades, como nós lemos aí já no versículo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 22, as autoridades queriam matá-lo, mas queriam fazer isso em segredo, porque tinham medo do povo. Diante da obra de Jesus Cristo, não há neutralidade. Não há neutralidade. Não há ninguém em cima do muro. Ou se está com Cristo ou se está contra Cristo. A obra de Jesus ela é tão necessária, a obra de Jesus ela é tão importante que, olha um dado, dos quatro evangelistas, apenas dois narram o nascimento de Cristo. Mas os quatro evangelistas, eles nos apresentam a morte de Jesus Cristo. Quão importante e necessária é a obra da salvação, a obra da crucificação.
Nós observamos no relato da paixão que Jesus Cristo, o autor da história, ele se utilizou da própria história para o seu agir. Deus nunca agiu numa história paralela. Dentro da história da humanidade, Deus ele também agiu, e a sua ação, a ação de Deus, é justamente em prol do pecador, daquele a quem ele, em seu Filho Jesus, veio salvar. As palavras do versículo 1 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, vou repetir as palavras, faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Olha só, o cenário estava pronto. A entrada de Jesus em Jerusalém se deu num período do maior fluxo de pessoas naquela cidade de Jerusalém. Era a festa dos pães asmos, a Páscoa. Festa de grande alegria para os judeus, mas também uma festa que, para os romanos, era algo aterrorizante. Por quê? Porque essa festa tinha uma conotação política. Era um momento ideal para que algum aventureiro ou algum pretenso Messias tentasse subverter o domínio romano. E claro, é esse fato que nos faz entender a presença de Herodes e também do governador Pilatos em Jerusalém. Bem, se era festa, eles poderiam estar na sua casa de verão, em Tiberíades ou em Cesareia. Mas não, devido a um medo, a um terror de uma revolta de um suposto Messias, era melhor que eles estivessem lá em Jerusalém. A festa ela ocorria entre os dias 14 e 21, meados de março, meados de abril. Na época de Jesus, a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa tornou-se uma festa, por isso ela é chamada festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Era uma festa com 7 dias de duração. Judeus de todos os cantos subiam para Jerusalém para essa semana de festejos e a população ela quintuplicava em Jerusalém. Eles celebravam a escravidão do Egito. Eles também celebravam realizando o sacrifício do cordeiro, e os pães asmos lembravam os amargos sofrimentos da escravidão e também de como se deu a libertação, né? Uma coisa muito rápida. E Deus, o Pai que enviou Jesus, Deus, o autor da história humana, ele não ignorou a história e o seu desenrolar, o seu agir, se deu justamente também dentro, no meio da história. Tudo estava no seu devido lugar. E aquela profecia que Deus deu para Adão e Eva, logo após a queda, ainda no Jardim do Éden, agora estava por ser concretizada. Os líderes estavam preocupados e ocupados em como tirar a vida de Jesus. Havia intenção, conforme João Marcos, em prender Jesus e, a traição, matar Jesus. Mas isso depois da festa da Páscoa. Porque eles tinham muito medo do povo. A oposição a Jesus, ela se deu por iniciativa dos principais sacerdotes e escribas. Querido amigo, querida amiga, estamos no início de mais uma Semana Santa. É mais uma oportunidade para meditar no amor de Deus por nós. Ele entregou o seu Filho para ser sacrifício no meu lugar. Ele entregou o seu Filho para ser sacrifício no seu lugar. Ele é o Cordeiro sacrificado para que todos nós recebêssemos e recebamos o perdão. Deus te abençoe, uma abençoada Semana Santa para todos vocês e desde já uma abençoada Páscoa, dia em que nós nos lembramos do grande amor de Deus por todos nós pecadores. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!